É importante a gente conversar com eles, né, sobre não só sobre o sexo, mas também sobre todas essas outras questões. Da gente mostrar para eles que eles não são apenas um corpo, né? Um corpo que reage a esses estímulos sexuais. Eles são, né? São pessoas que têm valores, têm expectativas, têm desejos, têm projeto de vida, têm uma série de questões que precisam ser levadas em conta quando eles vão tomar essa decisão de ter a sua primeira vez, e que se a gente não estiver lá perto para orientar, ou seja, se a gente não estiver perto dos nossos filhos, conversando e podendo orientar, eles acham que simplesmente porque o corpo deles já reage aos estímulos sexuais, esse corpo já está pronto para ter a sua primeira vez. Então, essa primeira vez precisa ser trabalhada dentro desse entendimento de que sim, tem os estímulos sexuais, que o garoto e a garota vão sentir e que eles vão... E é isso que vai desencadear a vontade deles terem esse relacionamento, mas para acontecer o relacionamento sexual, né, é necessário muito mais do que simplesmente responder a esses estímulos. Porque muitas vezes o que a gente vê é que as pessoas não têm muita noção, né, do que é. O pênis ficou duro, então tá pronto, já vamos ali e vamos penetrar a mulher e tá tudo certo. Ou fazer a penetração e acabou. Não, né? Se você está com uma parceira, se você está com a outra pessoa, quando a pessoa está sozinha, se masturbando, ela tem o seu orgasmo, ela tem o seu processo, né, de excitação até chegar ao orgasmo, que vai de acordo apenas com a vontade dele. Agora, é importante a gente conversar com os nossos filhos e dizer para eles que quando a gente está num relacionamento com uma outra pessoa, a gente está ali numa conexão. E o tempo que vai precisar contar ali é o tempo que seja adequado para os dois. Então, quanto mais próximos os dois conseguirem chegar a esse orgasmo, melhor vai ser essa troca, né? Porque, obviamente, que quando um termina de fazer sexo, ou seja, quando atinge o orgasmo, a vontade e o desejo diminuem dessa pessoa. Então, a probabilidade dessa pessoa que já atingiu o seu desejo continuar na brincadeira é muito menor do que daquela que ainda não atingiu. E, em geral, quando a relação heterossexual, a mulher demora mais do que o menino. Do que o homem. E essas coisas a gente precisa dizer para eles. Então é importante que a gente mostre para o nosso filho, né, como é que funciona esse gráfico, que a gente mostre como é que, sabe, da onde que sai, né? Ou seja, começa por um desejo, começa por um gatilho que a gente recebe, não é? Ou seja, por um estímulo sexual que a gente recebe, que pode ser porque a gente pensou, porque a gente trocou beijos, trocou carícias, trocou toques, pode ser porque ouviu alguma coisa, pode ser esse gatilho por conta, né, simplesmente porque viu essa pessoa, ouviu partes do corpo dessa pessoa, enfim, os estímulos sexuais, né, eles são vários, que podem levar alguém a sair desse seu patamar do desejo, ou seja, o desejo é a nossa disponibilidade interna para fazer sexo, e começar então a se excitar. Quando a gente começa a se excitar, dizer para o menino que o primeiro sinal, né, de excitação que ele tem é exatamente a ereção. E essa ereção nada mais é do que quando o pênis fica duro. Então ele precisa saber que o nome disso se chama ereção, né, que ele teve uma excitação, e a gente então mostrar para eles que esse é um processo dessa etapa. Então não basta o pênis ter ficado duro para ele já estar pronto para ter a relação. Da importância que é essa troca e continuar nessa troca, né, de carícias, até que vai chegar um momento que muitas vezes eles aprendem através da masturbação, eles já estão sabendo, né, quando é que chega esse momento, que é um momento que de fato vai dar vontade deles ejacularem, que muitas vezes essa ejaculação, que não necessariamente significa orgasmo, quer dizer, você pode ter... Tem homens que podem ter o orgasmo e não ejacular, e pode ter homens que ejaculam e não têm orgasmo.
Então, mas como na hora que eles ejaculam, isso traz, né, uma excitação muito alta, provoca um estímulo muito forte neles, o que acaba acontecendo? Eles acabam gozando junto com a ejaculação. Então, essa diferença também é um outro ponto importante da gente orientar os nossos filhos para eles saberem o que está acontecendo com o corpo dele. E depois que eles têm, então, essa ejaculação, ou eles têm o orgasmo, a tendência é eles entrarem no período que a gente chama, né, de período do refratário ou período da resolução. Então, a tendência é eles perderem a ereção. Então, sempre que um garoto ele tem a ejaculação, que um homem tem a ejaculação, logo em seguida, ou que ele tem o orgasmo, logo em seguida, a tendência é que eles percam essa ereção, que eles percam. Por isso que quando a gente vai ensinar a colocar a camisinha, fala para eles que eles têm que estar ali atentos, né, a esse momento, porque o pênis vai perder a ereção e aí vai diminuir de tamanho, a camisinha vai ficar folgada e o sêmen que está lá dentro pode escorrer. Então, é uma coisa bem rápida esse momento, um momento que eles precisam estar atentos, né? E saber que isso existe. E muitas vezes, quando isso acontece, o garoto ele já não tem mais tanta, né? O homem já não tem mais tanta empolgação, precisa ser um homem preparado, precisa ser um homem mais maduro, precisa ser um homem, não é, ou um garoto que tenha sido preparado por uma outra pessoa, né, para dizer para ele, para explicar para ele que isso pode acontecer. Então, como que eles podem se relacionar nesse momento, né, ele e a parceira, como que eles podem se relacionar nesse momento de tal forma que eles encontrem esse momento que seja deles dois. Então, essa conversa sobre a resposta sexual é muito importante, porque a resposta sexual da garota já é diferente, a resposta sexual da mulher já é um pouco mais lenta. Então, daí porque esse cuidado para que eles possam ter um entrosamento e isso acontecer, né, mais ou menos no mesmo período, né, que eles estão ali. Às vezes não dá mesmo, né, para ser no mesmo momento, mas eles precisam então saber como fazer, né? Então, dá dicas de como fazer. Você que já é mais experiente, que já passou por isso, que já encontrou, né, outros meios de como fazer essa conciliação, a nossa experiência é muito importante para a gente ajudá-los a entender o que está começando a acontecer aí nesse início da vida sexual deles, né?